pessoal, amigos da TV Web Luz, estamos aqui novamente, eu e o Pedrão, para falar de um assunto muito fácil e tranquilo, assunto que todo mundo conhece, tem opinião e vai fluir assim muito bem. Qual é o assunto? O espiritismo ou o espírita deve se envolver politicamente? Politicamente? Você vem me falar de política agora, nesse momento, Eu acho com muito tudo que o Brasil passa? Exatamente por isso. A gente tem visto aí algumas coisas interessantes acontecerem. Por exemplo, um posicionamento político não é só uma questão de política partidária. Você fazer coisas que se tornam público em função do público, que é isso, né? Política é o poder do povo. Você viu toda a polêmica que aconteceu quando o Divaldo se pronunciou em relação a esse problema todo que a gente está passando de corrupção? Então, no nosso bate-papo aqui anterior, você estendeu um pouquinho esse conceito. Olha só, espiritismo como religião, centro espírita como instituição e espírita enquanto pessoa pública, cidadão. Qual que deve ser o envolvimento nosso em relação a isso? Ou eu posso inverter a pergunta, Ivan. Tem jeito de você não se envolver? Tem jeito de você não participar? Porque quando você não faz nada, você já tomou uma posição. Quer dizer, no momento em que você não se pronuncia, no momento em que você não se posiciona, no momento que você não fala nada, achando que você não está se posicionando, já é uma posição. Quer dizer, não tem jeito. Nós estamos dentro do contexto. Eu quero lembrar que, quando nós falamos em política, a gente lembra de corrupção, de negligência, de mau uso dos recursos públicos, lembra de tudo. Mas a essência da política é tratar dos interesses coletivos. Ora, o espiritismo, o movimento espírita tem interesses na nossa coletividade. Será que é justo que a gente se reúna e coloque a nossa posição para os políticos? Olha, nós temos essas necessidades, nós agimos assim, fazemos obras sociais, não estamos gostando do apoio que estão sendo dados para obras sociais, da ingerência que se faz nas nossas obras sociais. Isso seria justo? Até que ponto vai esse envolvimento político? Vem lá o nosso amigo político, bate na nossa casa espírita e fala: me dá 5 minutos para eu falar da minha candidatura, porque a minha candidatura é cristã, porque eu viso os mesmos interesses que os seus, tudo. Vamos abrir esse espaço? Ou então vem o Pedro e fala comigo: o que você acha desse candidato? Você vai votar em quem? Tudo isso é política. E até que ponto esse envolvimento é válido ou não é válido? Olha, é uma questão de responsabilidade. Nessa greve dos caminhoneiros que aconteceu aí, circulou na internet uma coisinha que eu achei muito legal. O governo disse que o Tesouro vai pagar a conta. Aí a frase de baixo diz assim: eu acho tão meigo quando eles nos chamam de tesouro. Que no final das contas, o povo é um tesouro. Quer dizer, não existe isso. Existe a administração das coisas que são públicas. Número 1. Enquanto pessoas, enquanto cidadão, eu acho que é uma obrigação de cada um entender e fazer um entendimento disso do ponto de vista espiritual. Me lembra Emmanuel falando das ditaduras. Tem aquele livrinho que era capa verde, agora mudou, né? Qual é a função das ditaduras dentro do progresso da humanidade? É provocar nas sociedades a reflexão e a mudança. Então, as coisas que estão acontecendo, a gente não consegue não se envolver, a gente não consegue não participar. Nós fazemos parte do contexto, nós somos o contexto. Nós estamos sofrendo, interagindo, criando principalmente uma atmosfera espiritual sobre as coisas. Mas o que mais me preocupa nisso tudo não é só a negligência, porque quando você é negligente e se exclui da equação, você deixa que outras pessoas façam. Então, o bem e o bom, embora você não goste do bom e do mal, você acha que é. Mas quem quer fazer o bem tem que se posicionar. Infelizmente, notícia boa não dá ibope. A gente já viu aí, né, na mídia, no jornal, o que é que dá mais ibope? É a tragédia, é a coisa ruim, é aquilo que choca. Né? Mas eu me lembro do Jô Soares entrevistando 2 pessoas que devolveram uma carteira cheia de dólares e que era
o equivalente, assim, quase 1 ano de salário de cada uma daquelas pessoas e perguntar: por que você fez isso? E aquele gari respondeu: porque é o certo. Porque é o certo. Porque é o certo. Olha o posicionamento que ele fez. Então, enquanto espírita, a gente discutir essas coisas faz mais do que parte. Eu acho que é mais do que uma possibilidade. Eu acho que é um dever da gente discutir e entender essas coisas. Agora, política partidária, já se diz também que isso é para espírito muito evoluído, porque a tentação não é fácil. Você se candidatar, você acha que você tem essa vocação, e confundir que o movimento espírita tem que ter, por exemplo, um partido espírita brasileiro. Aí acho que foge um pouco, né? Eu acho também que aí é forçado. Mas me ocorreu agora que eu recebi pelas redes sociais um convite para estar na certificação, parece, de um candidato espírita que é candidato a deputado federal. E aí comentei na Casa Espírita: olha, sabe fulano que teve aqui e tudo, ele é candidato a deputado federal, né? E aí todo mundo fugiu, né, do assunto. Não, peraí e tal. Aí começamos a aprofundar: peraí, por que estamos fugindo do assunto? É um cara que é um espírita que é candidato. Poxa, eu gostaria de ter um espírita lá na política. Ah, mas o Mandorinha só não faz verão. O que ele vai fazer lá? Ele vai ser corrompido também? Então, será que é esse o pensamento que a gente tem que ter? De negar tudo, de falar política é do mal e tô fora? Não, eu acho que tem que dar um crédito. É melhor dar um crédito para uma pessoa que teve uma vivência espírita e que de repente pode mudar, pode sair, pode desistir, mas ela teve essa vivência espírita, do que dar a uma pessoa que não teve essa vivência, esse modo de pensar e de sentir do espírita. Eu acho que a gente tinha que começar a pensar um pouco mais naquilo que a gente faz com o único instrumento grande que a gente tem de transformação, que chama voto. Eu, sinceramente, não lembro qual foi o meu candidato que eu votei lá na última eleição. O menos ruim. Aquilo que eu achei que era o menos ruim naquela circunstância. Eu não vou fazer as minhas escolhas nesse sentido, mas que a gente tinha que ter uma discussão mais aprofundada à luz do Espiritismo. Essa é a mudança que eu gostaria que a gente transmitisse, que eu acho que é fundamental. Olha, não adianta você avaliar as coisas que estão acontecendo sob a perspectiva de uma fotografia. Fotografia, a gente pode dizer que é o momento que a gente está vivendo. Nós vivemos um filme. Tem antecedentes, tem consequentes. O presente é o resultado de todas as decisões que nós tomamos como sociedade anteriormente. E aí eu vou ter que citar, porque me lembrou aqui, eu achei que foi de uma propriedade muito grande. O Leandro Carnal dizendo: não tem sociedade ética com governo corrupto. Assim como não pode ter uma sociedade corrupta com um governo, né, ético. Nós não somos os bonzinhos e ele os maus. Não. Nós somos iguais, né? Então, nós que geramos eles. Fazer política também é você não atravessar o sinal vermelho, você fazer a sua parte. E aí eu vou lembrar do meu pai, né? Meu pai falava assim para mim: tenho que acabar com um único canalha na face da terra, eu. Porque faça a sua parte, cara pálida, e começa a pensar o que você está fazendo nas decisões e nas omissões, principalmente. Fugir não adianta. Eu gosto da imagem da avestruz, né? Se é que é verdade que ela enfia a cabeça no buraco, o resto fica todo exposto. Quer dizer, que coisa mais maluca do que isso? E mais ainda, como é que a gente vai continuar fazendo sempre as mesmas coisas de uma maneira omissa? E pacífica eu acho que é importante, mas não passiva. A nossa sociedade ser pacífica, eu acho que é uma grande conquista, mas não ser passiva. Esperar que as coisas caiam para nós. Ninguém vai fazer as mudanças que nós precisamos fazer na nossa sociedade. E a mudança começa com o indivíduo. Tem a teoria do 100º macaco. 2 ilhas cheias de macaco. Quando o 100º macaco na ilha A toma uma atitude, um macaquinho lá na outra começa a pensar em fazer diferente. Isso contamina. Contamina. De um jeito ou de outro. Temos que sair da passividade. Então, de uma forma pacífica. É o momento que nós estamos. Nós sofremos muito, a duras penas. Agora estamos identificando o que já existia há décadas. Né? Mas agora ficou claro. Eu tenho um amigo que eu falava: puxa, que chato, né? Está acontecendo isso. Ele falou: não, está acontecendo pouco. Precisa acontecer mais.
falei, mas você quer que a coisa piore? Quero, porque só depois melhora. Era a filosofia do meu colega. E não sei, acho que no fundo ele tem razão. Nós temos que não ficar com medo da política, mas também não abraçar a política, principalmente unindo ela ao espiritismo, à doutrina espírita, ao centro espírita. Mas enquanto pessoa, nós temos que estar mais alerta para escolhermos melhor. Eu sei que é difícil escolher melhor. Eu, por exemplo, teve um deputado federal que acho que durante 20 anos eu sempre votei nele. Se decepcionou. Porque ele era espírita. Eu votei nele, mas olha, eu não sei, pode ser que ele tenha tido uma ótima gestão. Ele morreu, o filho assumiu, eu continuei votando no filho. E eu não sei, nunca me chegou a mim o que ele fez de bom. Quais foram os projetos dele? Eu não sei se eu fiz mal ou fiz bem. Quer dizer, essa minha atitude também não foi boa. Ah, ele é espírita, eu vou votar. Votei, posso votar. Mas o que ele fez realmente? Qual foi o esforço dele? Devo continuar votando nele? Eu fiz mal. Ah, ele é espírita, eu vou votar, vou votar, vou votar. Né? Então, nós temos que ter mais critérios para definir os nossos candidatos e nos envolvemos politicamente, participando, dando a nossa opinião, fazendo solicitações aos políticos, alertando sobre coisas aos políticos. Eu acho questionar, que duvidar, perguntar para melhorar. Para melhorar. Principalmente nisso que cuida da nossa vida de uma forma tão intensa. Então, pessoal, esse era o tema que nós abordamos hoje. Queremos que vocês nos ajudem se inscrevendo no canal. Olha, é rápido, fácil e vai nos ajudar bastante. E para ajudar vocês, clique no sininho, que vocês serão avisados toda vez que tiver um novo programa. Obrigado.